Mais uma vez, muito feliz por estar aqui, amém, irmãos? Sempre é uma felicidade, né? Estar aqui com vocês, graças a Deus. Sempre uma alegria mesmo, de coração. Louvado seja Jesus. Meus irmãos, vamos falar sobre o livro de Mateus, iniciar aqui do capítulo 24, por favor. Livro de Mateus, capítulo 24. Graças a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero orar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando do bem maior, tem uma parábola que diz, né, que um homem comprou um campo e deu muito dinheiro por esse campo, cavou, achou uma grande pérola, né, nesse campo. E essa pérola é Deus, né? A gente poder batalhar para ter Deus como nosso maior tesouro em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Temos que ter o melhor da terra, sim. Temos que comer bem, sim. Morar bem, sim. Ter dinheiro para pagar um plano de saúde, para ter um carro, sim. Mas temos que priorizar o reino de Deus em nossas vidas. A salvação que é em primeiro lugar. Porque nós não vamos levar nada daqui, meus irmãos. Nós vemos aí muitas disputas, partidos políticos brigando, querendo um ser maior do que o outro, dizer que um é melhor do que o outro. Vemos famílias brigando por causa de herança, filho matando pai por causa de herança, tentando encobrir um crime para ter o dinheiro daquela herança, mas ninguém vai levar nada daqui. Verdade. O nosso tesouro nós temos que ajuntar nos céus, meus irmãos. Temos que ajuntar tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não corrói. Graças a Deus. Amém. Aí no capítulo 24, Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 24, 36, diz assim, ó, 24, versículo 36, meus irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, olha só. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse Filho aqui é o Senhor Jesus, né? E esse Pai é Deus. Ou seja, o dia e a hora da vinda do Filho do Senhor Jesus, ninguém sabe, só Deus. Nós vemos muitas pessoas querendo dar de saber de tudo. Ah, Jesus vai voltar tal dia, tal hora. Quantos anos nós já vimos isso, né? Não, no fim, 2012 tinha a mania de o mundo acabar em 2012. Né? 2012 o mundo vai acabar, vai ter um apagão geral, vai apagar tudo, vai... Olha, o dia e a hora ninguém sabe. Mas nós temos que estar o quê? Preparados. Podemos morrer fisicamente e não ver a volta de Jesus. Mas Jesus, ele veio para nós naquele momento, né? Porque os salvos, eles não morrem. Eles não têm a morte eterna. Os salvos, eles descansam aguardando o quê? A ressurreição para a salvação da alma. Amém, meus irmãos? Amém. Para estar com Cristo no reino dos céus. A Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do perverso, mas tem alegria na morte do justo, porque sabe, se o justo morrer, vai dar o que? A salvação, a promessa da salvação. Mas aquele que morre sem Cristo, que morre sem Jesus, sem ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador, esse tem a condenação eterna, como diz lá, né? Aquele que crer for batizado será salvo, em João, né? Mas quem não crer será o quê? Condenado. Que condenação é essa? É não herdar a salvação, o reino dos céus. E a Bíblia aqui diz que o tempo e a hora ninguém sabe.
senão pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, como foi nos dias de Noé. Você sabe que nos dias de Noé, Deus mandou Noé propagar que haveria um grande dilúvio, que Deus iria lavar a terra, porque havia tido tanta iniquidade, tanta imoralidade, tanta coisa ruim na terra, que Deus falou assim, vou enviar água, vai haver um grande dilúvio, vai ser salvo aqueles que entrar contigo na arca. A Bíblia fala que na época de Noé, todos taxavam Noé como louco. Como hoje taxam os cristãos como louco, é crente, fanático, vive falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir. Mas cadê esse Jesus? Desde o tempo da minha avó que eu ouço que Jesus vai voltar, cadê esse Jesus? Minha avó morreu, foi embora, nada de Jesus voltar. Assim era na época de Noé, até que o dilúvio ele veio. Imagine você, um homem, levando 100 anos para construir uma arca e avisando, vai vir um dilúvio. Olha, já 10 anos, cadê? Você fazendo essa arca, um deserto danado e nada de chuva, nem uma gota, e você aí perdendo tempo. Passou 20 anos, nada. Passou 30 anos, nada. Taxando Noé como louco. Até que deu o prazo e veio o grande dilúvio. Mas só entrou na arca, ou seja, só entrou na salvação aqueles que creram e abraçaram a promessa que Deus havia dado a Noé. Amém, pessoal? A aliança que Deus havia feito com Noé. Aí diz assim, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estavam no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor, o vosso Senhor. A que hora viria o ladrão? Vigiai, olha só, o Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí ele deu um exemplo, olha, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ficaria vigiando, né? Para não roubar a casa, não assaltar, não levar nada. Se nós soubéssemos de muita coisa, evitaríamos fazer, não é verdade, pessoal? Poxa vida, por que eu não pensei nisso? Eu não faria. Por que eu não fui para aquele caminho? Eu não fui, né? Se a gente soubesse de muita coisa, eu não faria. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, eu ficava ali, deixa eu vigiar, ficar atento aqui, porque o ladrão vai vir hoje e vai roubar minha casa. Assim é a vinda de Jesus. Vai vir como um ladrão na noite, sem esperar. E quando todos estiverem dormindo, desapercebidos, ali preocupados com a vida, preocupado com festa de fim de ano, preocupado com panetone, preocupado com pernil, preocupado com a rabanada, preocupado com o vinho, mas o mais importante, estão deixando de se preocupar, que é a salvação da alma, meus irmãos. E nós temos que investir na nossa salvação, investir. O que é investir? É estar mais apegado a Deus. Glória a Deus. Errar, nós erramos. Cair é de Deus, do homem levantar é de Deus. Errar, erramos, mas não podemos persistir no erro, se arrepender a cada dia, nos lavar a cada dia, nos consertarmos, termos um conserto com Deus. Poxa, Senhor, pequei, Senhor, errei, perdoa meu pecado, perdoa meu erro, perdoa minha falha, perdoa minha iniquidade. Amém, pessoal? A cada dia nós devemos nos
nos consertar com Deus, nos consertar, ter aliança ali, a salvação, o conserto. Aí, no capítulo 25, versículo 1, diz assim, ó, capítulo 25, fala sobre as 10 virgens, né? Capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens representam 10 pessoas diferentes, né? Ou seja, frequentam o mesmo lugar, mas são o quê? Diferentes. Aí diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As virgens que são as noivas é a igreja é a noiva de Cristo, que está esperando pelo noivo, e o noivo é o Senhor Jesus, que virá tomar a sua igreja como esposa. Amém, meus irmãos? Amém. E quem é a igreja? A igreja é aquela que tem a razão social escrita lá, CNPJ, tem lá o nome na tabuleta? Não. A igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E nós temos que, como igreja, zelar, cuidar, guardar pelo noivo, se guardar para o noivo. Amém, pessoal? Amém. A Bíblia diz, tem um trecho na Bíblia, que eu não estou me lembrado agora o capítulo, que diz que aquele que é regimentado pelo seu Senhor, o soldado que é regimentado, ele não se envolve com negócios dessa vida. Eu não me lembro agora onde está escrito. Se o pastor lembrar, ele pode falar, mas eu agora, no momento de cabeça, não estou lembrado não. Bem, meus irmãos? Mas tem um trecho que diz que aquele que é regimentado, ou seja, foi chamado, né? Não se envolve em negócios dessa vida. Vive só para aquela situação de honrar aquele que o chamou. Graças a Deus. Amém. Ou seja, trazendo para o linguajar popular, né? Aquele que é funcionário público não pode ter outra situação empregatícia. Ele tem que viver somente o quê? Para o funcionalismo público. Ele não pode ter outro vínculo empregatício. Amém, pessoal? Ele tem que viver somente para aquilo que ele foi chamado. Ele não pode fazer bico. Vamos botar assim. Assim também é quem é chamado para o reino de Deus. Não pode se envolver em negócios dessa vida. E quais são os negócios dessa vida? Mágoa, ranço, pecado, ódio, mentira, falatório, difamação, dissensão, facção. Tudo isso aí são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Então havia 10 virgens. Cada uma dessas 10 tinha sua lâmpada, ou seja, a sua vida com Deus. Aí diz o seguinte, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, né? E 5 prudentes, ou seja, aquelas que tinham cuidado, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Você vê que haviam 10 virgens. Cada uma tinha sua lâmpada. 5 delas eram nécias, ou seja, estava nem aí, para nada. Não cuidava da sua vida, não cuidava da vida com Deus. Porque ela tinha lâmpada. A lâmpada era a vida delas. Cada um tinha a sua vida, a sua lâmpada. Mas não se preocupavam o quê? Ser cheios do azeite, ou seja, do Espírito Santo, cuidando da sua vida ali espiritual, cuidando da sua vida com Deus. Agora, as 5 prudentes não. Além de levar lâmpada com azeite, elas tinham cuidado de quê? De ter mais, de estar ali se envolvendo mais, fazendo mais. E nós não podemos fazer apenas aquilo que nós fomos mandados, temos que fazer além. Amém, meus irmãos? Amém. Temos que fazer além. Não podemos fazer tão somente aquilo que nos foi chamado. Nós temos que fazer além daquilo que Cristo nos chamou. Graças a Deus. Mas, por exemplo, a gente não pode ler a Bíblia por obrigação. Nós temos que ler por prazer.
que a Bíblia ali, Deus está falando conosco. Glória a Deus. Não podemos orar por obrigação, eu vou orar porque tem que orar. Não, você não tem que orar. Você tem que orar porque você está tendo o teu momento com o Pai, a intimidade com Cristo. Não podemos fazer por obrigação, mas com prazer, com alegria. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que vir para a igreja. Você tem que vir à igreja por prazer, alegria. Não vou à casa de Deus hoje, vou à igreja, vou ouvir uma palavra, cantar um hino, vou cantar junto com os irmãos, vou ter aquela comunhão ali, né? Que a Bíblia diz agradável e bom, que é o que os irmãos o que vivam em comunhão. É como o azeite que escorre o que é da barba de Arão, ou seja, alegria, azeite é alegria. Azeite é a presença de Deus, meus irmãos, em nossa vida. Então, 5 ali, eu estava nem aí, estava nem aí em se preocupar com a sua vida com Deus. Mas as 5 prudentes não. Além de ter a lâmpada, o azeite, se preocupava em ter mais, não ter só aquilo. Aí diz assim, as suas lâmpadas azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Olha só, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Você vê que o sono veio para todas, né? Todas dormiram. Esse dormir aqui pode ser que de repente elas não viram a volta de Jesus. De repente esse dormir aqui seja a morte física, né? A morte física. Todos adormeceram, todos vão passar pela mesma situação, pessoal. Todos vão morrer, vão passar pela mesma situação. Mas existe a morte física e a morte espiritual. A morte eterna e a vida eterna. Quem decide? Nós que decidimos. Se queremos ter a vida eterna com Cristo ou a morte eterna sem Cristo, que apareceu o lago de fogo e enxofre, né? Que está reservado aqui para o diabo, seus anjos, a besta e o falso profeta. Deus não destinou o inferno para nós. Deus destinou que o plano da salvação, por isso que enviou o seu próprio Filho, como está escrito lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o plano de salvação de Deus para cada um de nós. Mas nós temos que nos enquadrar dentro desse plano de salvação. Quando cuidamos da nossa vida com Deus, do nosso azeite, da nossa lâmpada que é a nossa vida. Glória a Amém, meus irmãos? Amém, aí diz o seguinte, e adormeceram, mas à meia-noite, olha só, meia-noite. O ladrão vem quando, pessoal? De noite, sem ninguém esperar. Não foi o que nós lemos no capítulo 24? Mas diz assim, mas à meia-noite ouviu-se o grito. Eis o noivo. Aqui, ouviu o grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E eu saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, ou seja, para a festa, para a alegria, né? E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não é o que diz lá no capítulo 24? A hora e o dia ninguém sabe, somente o quê? O Pai. Então aquelas nécias pediram azeite, dá um pouquinho do seu azeite. E a salvação é individual. Cada um tem que lutar pela sua salvação. Meu marido não quer se batizar. É ele, Deus, faz a sua parte, se batiza você. Meu filho não quer se converter. É ele, Deus, faz a sua parte.
Você não pode ganhar salvação para ele, nem ele ganhar salvação para você. Cada um de nós temos que lutar o quê? Pela nossa salvação. Aquelas prudentes não podiam dar salvação para elas, o azeite. Elas teriam que ter cuidado, né? Mas elas não se preocuparam em ter cuidado. É assim, pessoal, salvação é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Ah, eu não fui salvo por causa do pastor que fez coisa errada. Ué, por que não cuidou então de fazer o que é certo? Ah, eu não fui salvo porque o meu pai era ruim. Então por que você não procurou ter uma vida melhor? Ah, eu não fui salvo por causa do meu marido, não fui salvo por causa da minha esposa. Não vai ter desculpa. A salvação é individual. Cada um tem que lutar pela sua própria salvação. O dia e a hora ninguém sabe, nem meus irmãos. Somente está reservado ao Pai. Mas os sinais são vistos, são nítidos, e cada dia nós vemos sinais diferentes. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens se corromperiam, amariam mais a sua própria vida, né? Cuidariam da sua própria ventre, ou seja, o amor de muitos se esfriaria, o pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, peste, guerra e terremoto. Mas Jesus falou assim, ainda não é o fim, e nem o princípio, isso não é o fim ainda. Não é o fim, são apenas os sinais que nós vemos a cada dia. Graças a Deus, eu queria fazer uma oração para não se alongar muito. Pedir a Deus que Deus venha nos fortalecer, para que nos venha ser cheios, cada um de nós venha ser cheios desse azeite. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser como aquelas virgens prudentes que cuidaram, Senhor, não só da sua lâmpada, mas de ser cheios de azeite, levar azeite extra. E esse azeite extra, Senhor, é o cuidado da nossa vida com o Senhor. Cuidado da nossa vida com Deus, estarmos vigiando, atentos, mais próximo de Ti cada dia, Senhor. Ah, meu Pai, que o Senhor levanta o caído, abatido, sem força. De repente aquele, Senhor, que sua lâmpada estava se apagando, o azeite acabando, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que ela venha ser renovada, ser cheia do Teu Espírito, da Tua presença. Nos unja, Senhor, nos encha cada dia mais do Teu azeite, da Tua presença, Senhor. E faça-nos que venhamos ficar atentos, vigilantes, acerca da salvação da sua vida, da sua vinda. Abençoa, muito obrigado por esse momento, por essa palavra que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou calar meus lábios.